Então vamos ver aqui mais alguns personagens importantes para a história da física. Em particular, vamos começar aqui falando sobre a física do estado sólido, né, como eu preferi chamar, né, digamos assim. Veja, ainda não é física. Na Grécia Antiga, né, o que nós chamamos hoje de física estava mais para uma filosofia natural. Eu estou dividindo esses slides em física do estado sólido, ótica, não sei o que, magnetismo, como a história dessas áreas da física, né? Não necessariamente significa que o que eu vou dizer agora de fato seja a física do estado sólido, né? Então não é o objetivo desses vídeos. A gente está vendo como as ideias evoluíram para chegar no que hoje nós entendemos como sendo a física do estado sólido, a ótica, o magnetismo, a gravidade e por aí vai. Em particular, eu quero começar aqui citando Empédocles de Agrigento. Ele, juntamente com Aristóteles e Platão, acreditavam que toda a matéria era constituída por 4 elementos, composições desses 4 elementos, o fogo, ar, água e terra, e que eles possuíam uma posição natural. A terra fica embaixo da água, o ar acima da água e o fogo acima do ar. Isso explicaria, por exemplo, por que uma pedra, quando você joga ela no lago, ela afunda, né? Porque ela está buscando a sua posição natural, e eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu estiver citando mais à frente Platão. Além disso, é atribuído a Empédocles a compreensão de que o ar é também um elemento. Veja, até então havia essa dúvida se o ar é apenas um efeito ou ele tem uma existência própria, como a água tem, como a terra tem, como o fogo tem, né? Bom, e como foi que ele fez isso? Infelizmente eu não consegui trazer uma imagem do experimento que ele supostamente deve ter realizado, porque eu não sei se a imagem que eu encontrei era de domínio público, mas ela era basicamente uma esfera oca que era possível tapar a parte superior dela com a mão, de forma que não entrasse nada lá, né? Não entrasse água caso ela fosse emborcada, né? E na outra extremidade, na extremidade inferior, na extremidade oposta à mão, ela teria um pequeno orifício. E aí, ao mergulhar essa coisa na água, a água não entrava para dentro do orifício. Ou seja, ele explicou que isso acontecia porque o ar não permitia que a água entrasse, né? O ar é que estava fazendo a dificuldade aí da água entrar. No entanto, se ele tirasse a mão, aí a água voltava a entrar. Como eu não consegui trazer o desenho, eu não sabia se eu tinha permissão ou não, eu resolvi fazer eu mesmo um exemplo, mais ou menos, ilustrava mais ou menos a mesma ideia, né? Quando você emborca aqui um copo dentro de outro copo com líquido, o copo vazio, mesmo estando aqui na parte mergulhada, a água não penetra nele. Porque, enfim, né, o ar está fazendo pressão para evitar que a água entre. No entanto, se nós removêssemos isso aqui, a parte superior, aí haveria o livre, assim que a água tentasse entrar, né, o ar que estava aqui dentro, ela ia poder sair livremente e, portanto, a água ia poder passar, né? É mais ou menos essa mesma brincadeirinha aqui que muito provavelmente você já deve ter feito aí quando criança, né? Bom, passando adiante, vamos só citar aqui que não é essa ideia dos 4 elementos, não é exclusividade da Grécia, né? Não é uma descoberta unicamente europeia, mas ela surgiu também em algumas regiões aqui da Ásia, né? Na China, o que é hoje a China, e essa região aqui próxima da Índia, entre outras, claro. E é interessante que elas surgiram quase que de forma independente uma em relação à outra. Lógico que com algumas variações, né? Por exemplo, autores que citam que nessa região onde hoje é a China, além dos 4 elementos, eles acreditavam que haviam outros 2 elementos, como o elemento madeira e o elemento metal. Enfim, detalhes à parte, passando aqui adiante, vamos falar um pouco sobre Demócrito, ainda nessa parte da física do estado sólido, né, da física da matéria.
Demócrito, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele no ensino fundamental, no ensino médio. O professor de ciência deve ter citado ele como o pai da teoria atômica. E de fato ele é assim mencionado por muitos autores. Porém, alguns autores atribuem isso a Maharishi Kaneda, um indiano que viveu vários séculos antes de Demócrito e teria tido basicamente a mesma ideia. E, portanto, a priori, ele deveria ser o pai da teoria atômica, né, se a gente for dar essa paternidade para aquele que propõe primeiro, né, digamos assim. Porém, é óbvio que Demócrito teve uma influência para o mundo ocidental muito mais significativa do que Kaneda. E não apenas para o mundo ocidental, né, para o mundo inteiro, e por isso as suas ideias são muito mais difundidas, né. Toda a matéria era composta de partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais deu o nome de átomo. É o próprio significado do nome, né? O átomo era algo imutável. Você não poderia dividi-lo, não poderia alterá-lo. Ele era algo que existia e a sua existência era permanente. O átomo, segundo ele, teria vários formatos e poderia unir-se uns aos outros para formar as mais variadas expressões da matéria, tal como as letras formam os mais variados tipos de texto. Nós temos aí um conjunto finito de letras no alfabeto. E com essa quantidade finita de letras, eu consigo formar os mais variados tipos de textos possíveis, né? Não existe uma quantidade finita de textos que podem ser escritos com a quantidade finita de letras, né? Enquanto houver pessoas dispostas a escrever, nós vamos ter uma quantidade infinita de textos possíveis, né? Da mesma forma, ele acreditava que seria as quantidade de formas para a matéria seria infinita à medida que você reorganizasse esses átomos e portanto, a quantidade de matéria teria, as formas da matéria poderiam ser virtualmente infinitas para ele, né? E agora avançando para a parte da ótica. Veja, mais uma vez citando Demócrito, eu já mencionei um pouquinho sobre a história da ótica em outros vídeos. E aqui em particular, Demócrito era defensor da teoria de que a luz era composta por partículas. Nada mais presumível do pai da teoria atômica, né? Veja, da mesma forma que ele acreditava que, por exemplo, eu consigo sentir o cheiro de uma carne podre, mesmo estando do outro lado de uma parede, porque as partículas da carne elas poderiam ficar sendo transmitidas pelo ar até chegar no meu nariz. Da mesma forma ele acreditava que os objetos luminosos e aqueles objetos que eram iluminados, eles emanavam partículas. Essas partículas de luz iriam até o meu olho e aí eu seria capaz de enxergar aquele objeto luminoso ou iluminado, né? E aqui eu fiz uma ilustração, um pequeno GIF, né, para apresentar um problema que essa teoria tinha e que o próprio Demócrito já havia reconhecido, né? Observe o seguinte: quando as bolinhas estão partindo próximo da fonte, né, no momento inicial, elas estão praticamente juntas, praticamente coesas, né? Elas existem em todo o espaço ao redor da proximidade aqui da fonte de luz, da origem da fonte de luz. Só que quando elas vão se afastando, elas vão ficando cada vez mais distantes umas das outras, né? Então, se você estiver distante da fonte luminosa, você pode estar numa posição em que você não enxerga ela. Por exemplo, bem aqui onde eu estou com o mouse, né, nessa região que está a bolinha azul, verde, não sei que diabo de cor é essa, eu não estaria enxergando a vela, porque as bolinhas amarelas que representam a luz não chegam até mim. E isso é um problema para a teoria, porque isso significaria que a matéria seria, tudo aquilo que é visível seria de alguma forma descontínuo. Dependendo da posição eu veria, dependendo da posição eu não veria. E Demócrito reconheceu esse problema da teoria. Porém, ele reparou esse problema
ao afirmar que essas bolinhas são muito pequenas, viajam numa velocidade muito alta e, além disso, o nosso olho ele se mexe sozinho, ele tem um tremor, ele se treme de uma forma que ele fica mudando de posição, e assim criaria aquela ilusão de que aquilo que eu estou vendo seria contínuo, porque toda vez que ele está, entre aspas, tremendo, ele vai estar captando uma ou outra partícula. Bom, eu não sou da área de saúde, eu não faço a menor ideia se isso tem algum fundamento ou não. Assim, não essa parte do olho tremer, eu não sei se isso é verdade ou não, mas sei que foi a resposta dele a esse problema da teoria. A respeito da mecânica, vamos falar um pouco sobre movimento, né? Platão, outro filósofo matemático grego, ele aprimorou, melhor dizendo, a teoria do movimento natural e é responsável pelo conceito da teoria de leveza, que eu vou explicar agora, né? Bom, como eu falei lá nos primeiros slides, as coisas elas seriam compostas supostamente por aqueles 4 elementos: terra, água, ar e fogo. A depender de qual deles predomina na matéria em questão, ela vai procurar uma posição natural para ocupar, né? Por exemplo, aqui eu fiz um desenho de uma água amarela como se fosse uma água suja, né? Uma água barrenta. Aqui a água azul é a água limpa, esse bloquinho seria um bloquinho de gelo e essas coisas esféricas seriam bolhas de sabão, né? Então, a água barrenta ela estaria abaixo da água limpa, porque a sua composição seria supostamente mais água-terra do que a água limpa. Portanto, a posição natural dela seria abaixo. Já as bolhas, aliás, antes de falar das bolhas, o gelo, embora seja sólido, ele supostamente estaria boiando em cima da água, porque na sua composição ele teria, por exemplo, água e ar. E como o ar é mais leve que a água, ele ficaria flutuando sobre a água, embora esteja abaixo do ar, né? Ele não estaria aqui voando, flutuando no ar, né? Agora falando sobre as bolhas, né? A bolha, veja, isso que eu estou afirmando não é que seja fácil reconhecer qual é a porcentagem dessas matérias que é composto por qual desses 4 elementos. É só uma suposição. Na verdade, não é, essa teoria ela não obedece ao método científico, é mais uma dedução baseada numa observação, né? Veja, por exemplo, aqui a bolha de sabão ela seria composta de ar e água. Portanto, por ter um pouquinho de ar, ela sempre iria flutuar, né? Ela sempre iria subir aqui e tentar ficar numa posição acima da água. Porém, já a bolha de sabão no ar, ela tem mais água do que o próprio ar. E, portanto, ela não iria flutuar aleatoriamente, iria sempre acabar caindo, né? Procurando uma posição natural que seria abaixo do ar. Eu não preciso dizer que isso está errado, né? Porém, é uma possível explicação para esses movimentos desses corpos, né? A sua busca por posições naturais a depender de sua composição. Bom, e o conceito de leveza, onde é que entra nisso? Ele também faz parte do movimento natural. Primeiro, eu acabei esquecendo de falar, o que Platão afirmava ser o movimento natural? O movimento natural é aquele que não é infligido por outro, né? Não é aplicado por outro corpo. O movimento que naturalmente aquele objeto desenvolve, né? Então, por exemplo, no conceito de leveza, quanto mais pesado, quanto mais massivo for o corpo, mais rápido ele cai. Aqui eu fiz uma bola de boliche, uma bola de leite, né, como o povo chama. E obviamente a bola de boliche pesa mais que a bola de leite e, portanto, ela deve cair mais rápido. Ela deve tocar no chão mais rápido. Eu sei que você sabe que isso está errado, mas vamos focar no fato de que a gente está estudando história da física, né? Bom, então
Até aqui nós vimos dois fenômenos. Os corpos caem ou sobem naturalmente para buscar sua posição natural, e eles caem mais rapidamente a depender de quão massivo eles são, né? Quanto mais massivo, mais rápido eles caem. E tinha um terceiro fator que eu vou explicar agora, que é influenciado pela viscosidade do meio. Por exemplo, aqui vamos supor que isso aqui seja mel, água e ar. Obviamente o mel tem uma viscosidade muito maior do que a água, e a água tem uma viscosidade muito maior do que o ar, né? Fazendo uma experiência simples, que não está muito legal aqui porque a animação que eu fiz não ficou perfeita, né? Mas obviamente você sabe que o objeto vai cair mais lentamente no mel, vai cair um pouquinho mais rápido na água e vai cair o mais rápido possível no ar. Pois bem, observando isso, Platão deduziu, né, que se nós fôssemos removendo cada vez... Olha, se daqui para cá houve um ganho de velocidade de queda, né, quanto mais eu remover a viscosidade, quanto mais eu for removendo essa viscosidade, mais rápido o corpo vai caindo. Então ele acreditava que se fosse possível existir o vácuo perfeito, se eu pudesse até remover o ar de uma determinada região, os corpos se moveriam com a velocidade infinita ao buscar sua posição natural, porque não teria resistência. A resistência seria justamente a do meio viscoso. E ele usou, como era absurdo acreditar numa velocidade infinita, ele usou isso como argumento para dizer que o vácuo não era possível, não existiria. Toda a região do espaço deveria ser de alguma forma preenchida por matéria com algum tipo de viscosidade, né? Bom, então esses são os três fenômenos que envolvem o movimento natural. Tá, e o movimento não natural? O movimento não natural é aquele que o objeto adquire quando entra em contato com um motor. Motor, entenda aqui, não é aquele motor de carro, motor elétrico, é aquilo que imprime movimento. É a própria definição de motor, né? Aquela coisa que imprime algum tipo de movimento. Pois bem, então, por exemplo, para ilustrar aqui o problema a respeito do movimento não natural, considere aqui um canhão e uma bala de canhão. Enquanto a bala de canhão está sendo propelida pelo motor, que é aqui o canhão, né? Enquanto a pólvora está explodindo, a bala está subindo aqui e sendo impulsionada, né, pela queima do combustível da pólvora, tudo bem, ela está em contato com o motor, mas vai ter um momento que ela vai estar tão distante que ela já não tem mais, não está sendo mais empurrada, digamos assim, para não usar termos mais atuais, pelo canhão. Então, nesse momento que ela já perde o contato, por que ela continua fazendo uma trajetória não natural? Por que ela não simplesmente cai em linha reta, buscando sua posição natural, que é o que ela faria se ela tivesse simplesmente sido jogado para cima, né? Por que ela continua nessa trajetória? Isso era um problema, né, para a teoria do movimento natural. E eu já li muitos livros de ensino médio que, querendo ridicularizar esse tipo de pensamento, eles inclusive fazem até o desenho de uma meia parábola, né? Uma parábola que vem até a altura máxima e depois cai em linha reta. Mas assim, obviamente, os gregos antigos não acreditavam que o movimento poderia ser simplesmente interrompido no meio do nada. É óbvio que é uma experiência simples. Você pega uma pedra e lança para frente, você vê que ela faz uma trajetória oblíqua, né? Então, assim, eu faço essa crítica a alguns livros de ensino médio que tentam meio que ridicularizar o passado, como se as pessoas do passado fossem bobas e ingênuas, quando às vezes é o contrário, né? Às vezes algumas, por exemplo, abrindo parênteses aqui nessa aula, né? Tem algumas coisas que eu vejo os filósofos gregos fazendo que eu não sei fazer hoje. E olha que eu sou doutor em física, né? Por exemplo, os caras conseguiam, olhando a posição das estrelas, conseguiam prever quando é que o próximo eclipse ia acontecer,
quando é que, enfim, eclipse lunar ou eclipse solar, simplesmente fazendo alguns cálculos sem calculadora, sem computador, sem nada. Eu não faço a menor ideia como é que faz isso hoje, mas assim, eu nunca tentei, né? Mas eu sei que enfim, eu não sou da astronomia, não sou astrônomo, né? Eu sou físico. Tenho alguma ideia de que isso envolve geometria analítica, alguns conhecimentos de geometria, né, que eu irei inclusive falar em outras aulas, mas eu fico muito surpreso em saber que naquela época eles faziam esses cálculos, e tem muito físico hoje que, assim como eu, não faz nem ideia como é que faz isso de forma objetiva, né? Mas enfim, fecha parênteses, vamos continuar com a aula, né? Bom, e uma prova de que Aristóteles não era bobo, eu encontrei aqui um livro que ele mesmo cita essa problemática, né? Ninguém pode dizer que um objeto, uma vez colocado em movimento, deveria parar em algum lugar, pois por que ele deveria parar aqui ou ali? Assim, um objeto estará em repouso ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma coisa mais poderosa o impeça de assim o fazer. Veja, isso demonstra que aquela crítica que eu apresentei no slide anterior é infundada, né? Além disso, veja, preste atenção nessa última frase. Assim, um objeto estará em repouso ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma coisa mais poderosa o impeça de assim o fazer. Eu tenho certeza que você já ouviu algo parecido em algum lugar. Te lembra alguma coisa? Isso aqui não é o princípio de inércia que a gente conhece? Na verdade não, né? Não é exatamente o princípio de inércia, porque essa coisa mais poderosa está muito vago, mas é muito parecido, né? Se você substituir essa coisa mais poderosa por força, fica praticamente idêntico, né? Um objeto estará em repouso ou então se moverá até o infinito, a menos que alguma força o impeça de assim o fazer, né? Ou seja, o princípio de inércia que a gente vem atribuir a Galileu lá em 1500, já havia uma versão primitiva na época dos gregos antigos, né? Porém, assim, e aí? Como é que explicava então o movimento não natural? Por que a bala de canhão não procurava sua posição natural depois que perdia o contato com a força motora, né, que é aquele objeto que imprimiu aquele movimento diferente para ela? Bom, quem vai responder isso é Aristóteles, né? Por exemplo, e para ilustrar esse tipo de pensamento, ele cita o lançamento de uma flecha. A flecha, enquanto ela está em contato com o arco do arco e flecha, ela vai estar recebendo o empurrão, né, do arco, e vai estar executando um movimento não natural. Porém, quando ela perde o contato com o arco, ela continua fazendo um movimento não natural, e isso acontecia, segundo ele, porque a flecha imprimia um movimento nas moléculas de ar à frente dela, que iam se propagando até a parte de trás e empurravam o ar, empurravam a flecha para frente, né? Então a flecha empurrava o ar empurrava a flecha, e por isso ele tinha essa diferença do movimento natural. Não é preciso dizer que isso está errado, né? Mas é um pensamento bem engenhoso para a época, né? A respeito do magnetismo, é atribuído a Platão a descoberta do fenômeno de indução. Obviamente aqui, por falta de encontrar uma imagem mais adequada, eu fiz aqui um GIF só para ilustrar o que é a indução, né? A indução é um fenômeno que acontece no caso aqui, a indução magnética, né? Quando um metal que não é magnético naturalmente, como é o caso aqui dessa moeda, essas duas moedas não têm a capacidade de atrair-se uma à outra quando elas estão sozinhas. No entanto, esse metal, quando em contato com o campo magnético, no caso aqui simbolizado por esse ímã na forma de ferradura,
ela torna-se magnética e aí ela passa a atrair outros metais. Bem, um pouquinho sobre a história da matemática. Obviamente eu não vou focar muito na história da matemática, porque não é meu interesse, mas aqui e acolá vai ser algumas coisas, e em particular, nesse momento eu irei falar sobre Zênon de Alexandria. Ele, é atribuído a ele o desenvolvimento de vários paradoxos matemáticos. Por quê? Por que isso é importante? Veja, vamos entender aqui por que eu fiz questão de trazer um dos paradoxos de Zênon, né? O método científico, como a gente conhece hoje, ele ainda não estava bem formulado, né? Não existia o método científico até então. E já os pitagóricos, os filósofos que participavam dessa corrente de pensamento desenvolvida, né, por Pitágoras, eles tinham essa visão de que a matemática era a forma de você acessar a verdade, de você ter um pleno conhecimento de tudo que seria possível. No entanto, Zênon ele começa a encontrar alguns paradoxos, algumas inconsistências matemáticas que aparentemente demonstravam um limite que a matemática teria ela teria inconsistências próprias, né? E um dos paradoxos que eu resolvi trazer aqui, um desses paradoxos de Zênon, é o paradoxo que é mais popularmente conhecido nos desenhos como da lebre e da tartaruga, né? Aqui eu trouxe como o cavaleiro e a tartaruga. Consiste basicamente no seguinte: os dois vão apostar uma corrida, né? A tartaruga e o cavaleiro, e a cada instante do tempo o cavaleiro precisa andar metade da distância entre ele e a tartaruga. E aí ele anda aqui metade dessa distância, só que nesse intervalo de tempo que ele anda, nesse intervalo de tempo T1, que ele anda metade da distância que existe entre ele e a tartaruga anda um pouquinho. Aí de forma que agora nós temos uma nova distância, que é menor do que a anterior, mas uma nova distância entre ele e a tartaruga. E agora ele precisa andar mais uma vez metade da distância que existe entre ele e a tartaruga. E assim sucessivamente, ele vai andando metade da distância, metade da distância, percorrendo um intervalo de tempo T1, T2, T3, até enfim, infinitamente, né? Sempre percorrendo metade dessa distância entre ele e a tartaruga. A pergunta é a seguinte: onde é que está o paradoxo, né? Você vai estar somando tanto aqui no tempo quanto na distância infinitos termos positivos. As distâncias e os tempos são sempre positivos, né? Como é que eu somo infinitos termos e dá um número finito? Não é? Porque veja, até então o que nós conhecemos hoje como cálculo, limite, derivada, essas coisas não existia. Então o paradoxo estaria no fato de que se eu somar infinitos termos positivos, deveria dar infinito. Mas eu sei que pela experiência cotidiana que o cavaleiro consegue ultrapassar a tartaruga. Ele não vai levar um tempo infinito para isso, ele vai levar um tempo pequeno, né? Por que isso aqui não dá infinito? Sendo que eu estou somando infinitos termos positivos, né? Porque ele sempre vai ter metade da distância, enfim, por aí vai, né? Bom, isso na época era um paradoxo, mas hoje não, né? Isso já tem alguns séculos. Depois do desenvolvimento do cálculo diferencial, nós temos a noção de convergência de séries, né? Acontece que, por exemplo, nessa situação em que o cavaleiro tem que andar sempre metade da distância a cada intervalo de tempo até atingir a tartaruga, você teria que, por exemplo, na questão da soma das distâncias, né? Um meio mais um quarto aqui representando metade da metade, um oitavo significando metade da metade, e por aí vai sucessivamente, onde essa seria então
a distância original entre o cavaleiro e a tartaruga, né? A distância que ele precisa percorrer para ganhar essa corrida, né? Empatar pelo menos com a tartaruga, né? Bom, se você multiplica esse S pela razão, que é no caso, você pega um elemento desses e divide pelo seguinte, né? Quando você multiplica então pela razão, que é 1/2, você tem a seguinte série. E se você subtrair as duas, a primeira com a segunda, repare que 1/4 vai cancelar com 1/4, 1/8 vai cancelar com 1/8 e assim sucessivamente, de forma que do lado direito dessas igualdades vai ficar só 1/2. Cancelando com 1/2 que vai resultar de S menos S, 1/2 de S, você obtém que S é igual a 1, como deveria ser, né? Bom, adiante. O método científico. Como eu falei, né? Se algum historiador da física estiver assistindo esse vídeo, ele vai achar muito estranho ter metido um slide sobre o método científico num momento em que eu estou mencionando filósofos da Grécia Antiga por volta aí do século V, né, antes de Cristo. Mas veja, não é o método científico em si ainda, mas a história que pode ajudar a levar a nós chegarmos, a entendermos como chegamos ao método científico como ele é hoje, né? Bom, e lógico que isso vai se repetir em outras aulas, né? Isso aqui é apenas uma aula, nós vamos rever todos esses tópicos várias e várias vezes, né? Platão criou aquela famosa alegoria da caverna de Platão, que talvez você já tenha tido conhecimento. De forma bem resumida, era a respeito de alguns seres, de algumas pessoas que viviam enclausuradas dentro de uma caverna, e todas as informações que eles obtinham era através da sombra de objetos. Tudo que eles sabiam era projeção de alguma coisa, e eles nunca olharam para trás, eles não tinham essa liberdade de olhar para trás, eles simplesmente olhavam, sempre só poderiam olhar para frente onde estava a sombra dos objetos, né? Acontece que um deles, por algum motivo, conseguiu escapar e tentou sair da caverna. Ao sair da caverna, originalmente a luz era muito forte, porque ele viveu a vida inteira dentro da caverna e ele não conseguiu se adaptar a isso, né, inicialmente, e a luz ofuscou os olhos dele. Isso fez com que ele até refletisse sobre a possibilidade de voltar. Porém, com o tempo ele acabou se acostumando com a luminosidade e conseguiu enxergar o ambiente ao seu redor. E aí ele percebeu que a sombra das coisas era apenas uma faceta da realidade da realidade daquele objeto, né? Além da forma, os objetos possuíam cores, texturas, enfim, que não eram transmitidas pela sombra, né? Então, essa alegoria era para levantar o seguinte pensamento, né? Seria então que os nossos sentidos nos mostram as coisas como múltiplas e imutáveis, enquanto que a razão nos mostra a unidade e a permanência, né? Será que aquilo que eu percebo das coisas é o que a coisa é, ou apenas a minha limitação, a minha capacidade de enxergar o seu ser, né? Será que aquilo que eu entendo, que eu observo, que eu sinto, é a realidade, ou apenas uma faceta da realidade, né? Então, nesse sentido, ele acreditava que a realidade poderia ser dividida em duas partes: a do mundo dos sentidos, ou o mundo das aparências e dos fenômenos, no qual nós temos um conhecimento apenas aproximado e imperfeito. Nesse mundo as coisas surgem e desaparecem. Já a outra parte era o mundo das essências eternas, imateriais, imutáveis e perfeitas, as ideias arquetípicas, que ele chamou de mundo das ideias ou formas, no qual nós podemos vir a ter um conhecimento somente através do raciocínio. Esse mundo das ideias, ele seria a priori imutável, assim que você tivesse um raciocínio a respeito da verdade daquele ser. Bom, isso é um tema filosófico bem interessante, daria para fazer um vídeo só sobre isso, mas só para deixar claro, para não ficar nessa abstração que está aqui,
Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto esse vídeo. Esse vídeo não, essa foto, né? Essa é uma foto que ficou famosa alguns anos atrás, de um vestido que algumas pessoas enxergam como azul e preto e algumas pessoas enxergavam como branco e dourado. E gerou uma polêmica na internet, né? Porque parece um absurdo, né? Como é que o vestido para algumas pessoas é azul e preto e para outras é branco e dourado? E gerou uma certa polêmica na época, né? E, bom, isso se deve ao fato de que algumas pessoas têm uma deficiência, né, alguma parte da retina que é responsável por captar a luz, e elas têm uma menor sensibilidade no azul, de uma forma que o azul para elas nessa foto aqui acaba aparecendo como branco. E alguma coisa parecida também acontece com o preto, faz com que elas vejam um amarelo aqui, um dourado no lugar desse preto, dos detalhes aqui da roupa, né? Então, isso ilustra bem o que eu estou dizendo aqui nesse texto, né? Então, qual é a realidade qual é a real cor do vestido? Ela seria azul e preto ou branco e dourado? Ou a realidade depende do observador? Ela seria relativa ao observador? Essa é a pergunta, né? Que essa história de Platão ela ilustra. E, bom, respondendo ela, hoje nós sabemos, né, que o vestido é azul com preto, né? Como eu expliquei, é justamente essa deficiência que algumas pessoas possuem na capacidade de percepção aí do azul, né, tem uma sensibilidade menor para o azul, que faz com que elas enxerguem aqui ele como branco com dourado. No entanto, é muito fácil você pegar aí um editor de imagens e pedir para ele dar para você o código RGB, por exemplo, do pigmento usado aqui nessa região do vestido, e você facilmente encontra que isso é azul, né? O objeto, no caso o vestido, ele tem uma realidade própria. Ele possui uma cor que é dele independentemente do observador, que no caso aí é azul com preto. Acontece que alguns observadores, por defeitos nessa capacidade de percepção, enxergam uma coisa diferente do que ela realmente é. E aí é que está a grande pergunta: como é que eu sei que o que eu sei é realmente a realidade da coisa, ou é eu que sou incapaz de enxergar essa realidade por algum defeito, por alguma erro de interpretação, enfim, né? Como é que eu sei que aquilo é real, né? Bom, essa é a pergunta que me fez colocar esse tema, esse assunto, né, da caverna de Platão, dentro do contexto do método científico, da história do método científico, porque eu acredito que essa pergunta é interessante, é importante para nós entendermos como buscar a verdade. E nesse sentido eu faço algumas perguntas. As leis da física, elas existem na ausência do universo? A física é oriunda da razão, como a matemática, e portanto tem existência própria e permanente, ou ela é oriunda apenas da observação e portanto imperfeita e imutável? Deixa eu repetir isso aqui com outras palavras. A matemática, ela é oriunda da razão, né? Não precisa, como da física, ela não precisa de um experimento que a comprove. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, dentro de um plano, né? Obviamente. Então, isso vai ser verdade sempre. Isso será verdade sempre, porque a matemática é oriunda da razão. E aí eu pergunto para você, a física, que no caso aí seria a filosofia natural, ela é tal como a matemática? As verdades da física, elas são oriundas somente da razão e, portanto, seriam imutáveis? Ou ela é oriunda da nossa observação, da nossa capacidade de observar as coisas, e tal como a confusão que houve com o vestido azul e preto e branco com dourado, ou branco com dourado, né?
a física seria então apenas uma faceta da realidade, apenas uma percepção da realidade. O que você acha? Coloque aí nos comentários, vamos ver o que a gente pode deduzir a respeito disso, né? Bom, seja como for, eu vou dar minha opinião, né? Por exemplo, no caso da Quinta Sinfonia de Mozart, é óbvio que se Mozart nunca tivesse existido, a Quinta Sinfonia também nunca teria existido. Agora, a relatividade restrita de Einstein, ela teria sido descoberta por outra pessoa se Einstein não tivesse existido? Essa é a pergunta, né, que eu quero levantar aqui. Eu creio que há um pouco das duas coisas. A natureza, ela tem as suas leis próprias que existem, tem uma realidade própria. Isso é uma opinião minha, né? E, no entanto, a maneira de interpretar elas depende de nós, depende do observador. E, portanto, as teorias construídas em cima dessas percepções, elas vão depender dos seus criadores, de certa forma, embora a realidade como um todo seja imutável, né? Seja própria do ser que a contém. E tudo que existe, tudo que há, existe como atopotência, movido ao motor, né? Enfim, quando se diz aqui movido e motor, não se limita aqui apenas a movimento, né? Para Platão, motor, movido, esse conceito de movimento está associado à mudança de estado, né? E essa questão de existência de ato e potência, potência, como o nome já diz, é aquilo que a coisa pode se tornar, e o ato é aquilo que ela é em estado, né? Enfim, como eu falei, isso aqui dá tema para 2 horas de conteúdo. Eu vou passar adiante, vamos falar um pouquinho sobre a história da astronomia. Anaxágoras de Clasômenas, né? Ele acreditava que a natureza era composta por uma infinidade de partículas, ao contrário de Demócrito, que acreditava que era uma quantidade finita, né? Ele foi o primeiro a afirmar que o Sol e as estrelas eram corpos sólidos incandescentes. Não sei como ele fez tal afirmação. Ele explicou que os eclipses lunar ocorriam por causa da passagem da Lua pela sombra da Terra, e ele acreditava que a Terra era achatada. Vamos lá, vamos passar adiante, que esse vídeo está ficando muito longo. Aí, aproveitando que eu acabei de falar um pouquinho sobre o eclipse lunar, né, eu queria falar sobre um aspecto que é bem interessante, né? Nós sabemos que os dias dos meses, a duração do mês do ano foi escolhida baseado no tempo que leva para nós termos uma repetição das fases da Lua, que é 30 dias, né, mais ou menos. Só que, se você observar o período de duração da rotação da Lua em torno da Terra, esse período dura só 27,3 dias. Então por que a gente usa 30 e não 27? Ou 28, sei lá. Pelo seguinte, né? Primeiro, aqui eu tentei fazer um desenho em que essa parte escura representa a parte da Lua que não está sendo iluminada pelo Sol, e a parte clara, a parte que está sendo iluminada pelo Sol. Então aqui seria, por exemplo, a região em que normalmente acontece a Lua cheia, né? Quem está aqui nessa região escura vai enxergar a Lua como estando cheia, né? Quem está aqui na parte escura da Terra, né? E é nesse momento que acontece também os eclipses. Porque aí você pode estar se perguntando, como é que a parte iluminada da Lua fica sobre escondida aqui atrás da Terra, né, e continua iluminada, né? Bom, não dá para enxergar direito isso, porque esse aqui é um desenho bidimensional de algo que é tridimensional, né? Mas é exatamente o que acontece. No próximo vídeo, no vídeo da semana que vem, eu vou mostrar isso de forma tridimensional, que vai ficar bem mais claro, né? Mas quando a Lua está aqui, ela está iluminada pelo Sol. Para quem está aqui na parte escura da Terra,
ele vê a lua cheia e ela começa a ficar mais escura à medida que ela vai entrando na sombra da Terra. Mas enfim, isso é outra história. Vamos voltar aqui para o mês, né, a duração do mês. Então por que a gente usa 30 dias e não 27,3? Pelo seguinte, enquanto a Lua está fazendo esse movimento de rotação em torno da Terra, a Terra se desloca em relação ao Sol, né? O seu movimento de rotação em torno do Sol. Isso faz com que quando completa os 27,3 dias e ela dá uma volta completa em torno da Terra, ela, por causa do movimento da Terra em torno do Sol, a Lua agora não está mais na região com a fase que ela estava inicialmente. Então, para que ela volte a estar com a fase, por exemplo, digamos que aqui fosse lua cheia, né? Para quem está aqui no Brasil, por exemplo. Então, para que ela volte a ficar lua cheia para quem está no Brasil, é preciso passar aqui mais alguns dias. E no caso seria o suficiente para dar 29,5 dias. E é daqui que vem a duração do dia do mês, né? Justamente porque é necessário que a Lua dê um pouquinho mais do que uma volta para que as fases comecem de fato a se repetir. Bom, e passando aqui adiante, vamos falar sobre Eudoxo de Síndido, eu creio eu, né? Um astrônomo, filósofo, matemático grego. Ele desenvolveu um modelo de universo que é conhecido na literatura como modelo de cebolas, basicamente, né? Onde aqui eu desenhei como se fossem anéis, mas imagine esses anéis como cascas, né? Como se fossem de fato cascas de uma cebola, que eles podem girar livremente um em relação ao outro, tal como ilustra aqui esse GIF que eu tirei aqui da Wikipedia. Só que aqui está como anéis, né? Na verdade você tem que enxergar isso como se fossem cascas. Bom, então para esse modelo, cada casca seria composta por alguns corpos celestes. Por exemplo, os mais externos poderiam ser estrelas, alguns aqui mais internos os planetas, e outros mais internos ainda aqui a Lua e o Sol, né? Enfim. Então, esse modelo que ele criou, ele foi criado justamente porque nós observamos o seguinte, ó. Imagine aqui esse vídeo que está correndo aqui nesse desenho desse relógio, né? Quando você observa as estrelas à noite no céu noturno, né, elas vão fazendo um movimento de rotação, mais ou menos como está mostrando aqui no vídeo, né? Lógico, isso aqui leva algumas horas para você perceber esse movimento de rotação. Isso leva-nos a crer que ou a Terra está girando e por causa do nosso movimento de rotação a gente percebe as estrelas meio que girando aqui no céu, ou é o contrário, as estrelas estão girando e nós estamos parados, né? O que era a ideia que predominava, essa segunda ideia que predominava naquela época, né? Então as estrelas estariam presas a alguma dessas cascas dessa cebola e estariam girando livremente em torno da Terra, né? E acontece que quase todas as estrelas fazem isso, com exceção de 5 delas. Essas 5 estrelas ficarão conhecidas como estrelas errantes, e é daí que vem o nome planeta, né? Planeta significa estrela defeituosa, né? Ela faz um movimento chamado movimento retrógrado, do qual eu vou falar no próximo vídeo em outro momento, né? E bem, esse modelo de Eudoxo, ele permitia nós entendermos a possibilidade desse movimento retrógrado, que enquanto todas as estrelas estavam aqui num movimento, digamos, no sentido anti-horário, as estrelas têm algumas épocas do ano que elas fazem um movimento contrário, no sentido horário. O modelo de casca de cebola de Eudoxo permitia que isso acontecesse, né? Era possível a existência do movimento retrógrado. Porém, esse modelo não foi adotado por muito tempo porque ele era muito complexo e também levava a resultados imprecisos.
Hoje a gente entende que o movimento retrógrado ele acontece por causa de uma mudança, por causa de do movimento relativo, né? Imagine aqui o movimento de translação da Terra em torno a rotação da Terra em torno do Sol e o movimento de rotação de Marte em torno do Sol, né? E essas linhas aqui brancas representam o ponto de vista de Marte em relação à Terra. Então, à medida que a Terra vai girando e Marte também vai girando, observe aqui o que acontece com essas linhas, né? Elas estão aqui no sentido, digamos, o anti-horário, e aí tem um determinado momento que elas dão marcha ré e voltam para o sentido horário, até voltar para o sentido anti-horário novamente, né? Então, isso acontece justamente por causa do movimento relativo da Terra em relação a Marte, faz com que a gente tenha essa percepção, né? Essa ilusão de que Marte está dando marcha ré, quando na verdade não está. Por bem, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu tenho certeza que ele ficou muito longo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Aproveite e deixe o seu like, faça aí um comentário, alguma coisa que você queira que eu melhore, né? Nem todos os vídeos vão ficar tão longos quanto esse, mas vai ter uns 2 ou 3 que eu acredito que vão ficar bem longos, ou até mais do que esse. De qualquer forma, muito obrigado e fique com Deus.